Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para comunicar-lhes a palavra de Deus. Para mim é uma bênção muito especial e por isso eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a audiência de cada um e peço que você que já é inscrito não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, comente, compartilhe esses sermões aí com seus irmãos em Cristo Jesus para que assim esta mensagem se difunda. E você que é novo, você que tem nos acompanhado e ainda não tem se inscrito em nosso canal, se inscreva no canal aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que a cada dia está crescendo mais, para que assim o YouTube possa compreender que esta mensagem está fazendo sentido para quem está acompanhando aí. Então não deixe de comentar, de compartilhar, de deixar o seu like ou o seu dislike, isso aí é de suma importância para o crescimento do canal, para que a mensagem que aqui é pregada ela possa se difundir e possa chegar a mais pessoas. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 26. Vai ser o texto que nós vamos estar expondo no dia de hoje. E diz assim: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Eu peço que quem estiver aí acompanhando este sermão aí do outro lado, incline seu rosto agora nestes momentos e vamos falar com o Deus Todo-Poderoso, para que assim Deus possa nos dirigir. Vamos pedir a direção do Espírito Santo e pedir que Ele nos abençoe em mais esta exposição. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença e pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos abençoe grandemente em mais essa exposição e que seja, ó Pai, o Teu Espírito Santo que fale através da Tua palavra, Pai. Que esta palavra, que esta mensagem, Pai, possa ir de encontro aos corações daqueles que chegarem ao conhecimento deste sermão, Pai. E que este sermão, Pai, possa produzir resultados, Pai, de conversão, Pai, de transformação de vidas, Pai, e de chamamento de pecadores ao arrependimento, Pai. Este é o principal objetivo de nossa pregação, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste dia e que o Senhor nos dê graça, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe todos os nossos ouvintes. Amém e amém. Pois bem, então temos aqui o Evangelho de João, o quarto dos Evangelhos sinóticos. Este Evangelho, o nosso autor, ele produz por volta do ano 95 depois de Cristo.
cerca de 20 anos após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, por Tito Vespasiano, o general, e pouco antes de João ter sido exilado na ilha de Patmos e perseguido ali pelo imperador Domiciano por questões políticas, porque as pregações do apóstolo João, no contexto do que estava acontecendo ali, no entendimento de Domiciano, ameaçava a sua autoridade, pois ele se recusava a dar o título de Kyrios para o imperador. Kyrios aí no grego koiné, na língua grega do Novo Testamento, significa Senhor. Então João ele foi preso aí, foi exilado por Domiciano um tempo depois, pelo imperador romano Domiciano, por questões políticas, pois a perseguição contra os cristãos naquele período era arredia, era dura. E as pregações de João, no entendimento de Domiciano, como eu já disse, ameaçava a sua autoridade, pois provavelmente o nosso autor, assim como os cristãos daquela época, eles se recusavam a dar o título de Kyrios para o imperador, o título de Senhor, que já naqueles dias era um título que era atribuído exclusivamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, vemos que o contexto em que o nosso autor estava inserido, em que ele vivia, era de grande perseguição e ameaça para aqueles que expressavam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse contexto que João apresenta Jesus Cristo como símbolo de uma águia, demonstrando a sua divindade, assim como os outros 3 evangelhos apresentam Jesus em outros aspectos aí, apresenta o Senhor Jesus com um diferente aspecto, de forma que Mateus o apresenta como leão, como rei dos reis, como senhor dos senhores. Marcos o apresenta como cordeiro, como servo sofredor, como aquele que iria nos redimir. E Lucas o apresenta como filho do homem ou rosto de homem, um símbolo daqueles 4 seres viventes que foram apresentados primeiramente em Ezequiel e depois no livro do Apocalipse. Mas voltando ao nosso autor, a sua profissão era a pesca, ele era um pescador, o seu pai era Zebedeu, o seu irmão era Tiago, que posteriormente o Senhor Jesus iria apelidá-los, ou dar o nome aí de Boanerges, que significa filhos do trovão, porque eles eram muito atrevidos e almejavam o ministério de Elias. Em uma certa ocasião eles falaram: Senhor, quer que peçamos que fogo venha do céu e fulmine aí esses teus inimigos? Encontramos em Mateus capítulo 4, versículos 21 ao 22, o relato do dia que João foi chamado por Cristo e qual era a sua profissão e quem era o seu pai e quem era o seu irmão. Mas o nosso tema no dia de hoje é o que significa crer em Cristo. Então, meus irmãos, o que é que significa crer em Cristo? À luz das Escrituras, nós encontramos essa resposta. Abra comigo aí em João, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Veja o que nós encontramos aqui, ó. A resposta que nós encontramos a respeito desta pergunta aí, o que significa crer em Cristo. Então diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus está afirmando para Marta, a irmã de Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, eu sou a ressurreição e a vida? Em João 14,6 ele repete isto daí e diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Então o que significa crer em Cristo? E ele diz, ó, quem crê em mim ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto?
Então, a primeira resposta que nós encontramos aqui, o que significa crer em Cristo, significa receber vida eterna. Só que tem algo mais aí nas Escrituras, Atos 16, 31. Veja o que diz aqui, meus irmãos. Atos 16 e versículo 31 foi o que Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos, logo depois de todo aquele avivamento que ocorreu ali dentro do presídio onde Paulo estava, e diz assim, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a segunda resposta que nós encontramos aí, a primeira, receber vida eterna, a segunda, salvação. Então, salvação e vida eterna são as duas primeiras respostas que nós encontramos acerca desta pergunta: o que significa crer em Cristo? Mas se nós formos lá em Romanos, no capítulo, ou melhor dizendo, se nós formos lá em Marcos 16, 16, veja o que diz aqui, ó, Marcos capítulo 16 e versículo 16, que diz assim, prestem bem atenção, em Marcos 16, versículo 16, que diz da seguinte maneira: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, a resposta do que significa crer em Cristo significa, meus irmãos, receber vida eterna, ser salvo, receber salvação. Só que se nós formos aqui em Romanos no capítulo 10 e versículo 10, veja o que nós encontramos algo mais aqui, ó. Romanos 10, 9. Vejam bem o que diz aqui, ó. Romanos 10 e versículo 9. Tem mais uma resposta aqui, ó. E diz assim, ó: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a Bíblia ela é enfática ao dizer que quem crê em Jesus recebe vida eterna, que quem crê em Jesus recebe salvação. Então, meus irmãos, as primeiras respostas que nós encontramos aí são estas, que crer em Jesus significa receber vida eterna, em segundo lugar, receber salvação, que é comunhão com Deus. Mas lá em 1 João 5,12, veja o que nós vamos encontrar aqui, ó, 1 João 5,12. Veja o que diz aqui em 1 João 5,12. Ele diz assim, ó: aquele que tem o Filho tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, basicamente, são esses os significados aqui, ó. Crer em Cristo significa ter vida eterna, em segundo lugar, comunhão com Deus, que é reconciliação, que é o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 21, que nós encontramos o ministério da reconciliação com Deus a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a partir de crermos em sua obra, e em terceiro lugar, libertação dos nossos pecados. Então, tendo dito isto, passamos ao nosso texto. Versículo 19, e ele diz assim, ó: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então Jesus está aqui enfaticamente demonstrando para os judeus, para os fariseus, os religiosos de sua época, quem ele era. E ele está demonstrando que ele tinha uma unidade com o Pai, unidade que persevera até hoje. Nosso Senhor tem mais um confronto aí com os fariseus, com os religiosos de sua época. E a partir desta cláusula, Jesus, ele começa a salientar qual era a sua missão e que tudo o que ele reproduzia em seu ministério era o que ele via o Pai fazer. Então ele demonstra a unidade que ele tinha aqui neste mundo com o Pai, demonstrando que ele é a segunda pessoa da Trindade. Então o objetivo de sua missão
nos dar vida eterna, comunhão com Deus e libertação dos nossos pecados. É o que está sendo apresentado aqui em nosso texto, de modo que aqui ele começa a demonstrar que ele era um com o Pai. O versículo 20, ele segue aí os seus argumentos, e diz, porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então ele está dizendo, tudo o que é necessário que eu faça aqui neste mundo, o Pai me mostra. E por isso eu faço, mas eu não vou mostrar só essas obras que eu já tenho demonstrado, eu vou mostrar outras obras maiores, para que vocês fiquem maravilhados. Essa ideia de unidade entre o Pai e o Filho se torna mais clara e aparente quando Jesus ele declara que do mesmo modo que no Pai estava a autoridade de ressuscitar, restaurar aí pecadores, de dar vida eterna, essa autoridade está presente no Filho, que ressuscita e restaura quem Ele quer. Tal declaração, meus irmãos, demonstra uma verdade aqui para nós, que essa realidade da salvação, da vida eterna e da libertação dos pecados não é aplicada a qualquer pessoa, mas se aplica apenas aos eleitos de Deus, ou seja, a ressurreição e a transformação não é dada a qualquer pessoa, mas apenas aos seus eleitos. A ressurreição que nos é apresentada aqui nesse texto é demonstrada de dois aspectos, a física e a espiritual. O espiritual fala do resgate que Cristo operou na cruz ali, e opera na vida do eleito ao ressuscitá-lo da morte, ao resgatá-lo do pecado em que ele se encontrava. E o aspecto físico fala da ressurreição que ele irá operar no fim dos tempos. Essa ressurreição escatológica que nós encontramos no versículo 25 e no versículo 29. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então ele está apontando o que Daniel já havia apontado no capítulo 12, versículo 2, que haveria de existir e de acontecer uma ressurreição que seria física, escatológica para o fim dos tempos, em que justos e ímpios ressuscitariam, uns para a vida eterna, que são os justos, e outros para a condenação e vergonha eterna, como as palavras de Daniel, que são os ímpios. Então Jesus ele fala da ressurreição em dois aspectos, uma física e outra espiritual. O verso 29, ele diz assim, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo final. Desta forma, meus irmãos, outra verdade é salientada pelo nosso Senhor aqui, que um dia haveremos de prestar contas ao Filho de Deus por tudo que nós tivemos feito aqui nesta vida por meio do corpo, sejam obras boas ou obras más, e isso nos confronta diretamente na alma, porque demonstra para nós que há um juiz, que há um legislador de vivos e mortos, e que algum dia ele irá nos julgar por tudo aquilo que nós fizemos e praticamos aqui nesta terra. A pergunta é, amado ouvinte, amado irmão, amado amigo que me escuta nesses momentos, quando chegar esse dia, que contas você terá de prestar? Você terá produzido com os talentos que Deus te deu? Ou você terá vivido uma vida de pecado e de rebelião contra Deus? São essas as coisas que nós temos que refletir. E o verso 22, Jesus ele segue com seus argumentos, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então aqui está pontuado o que eu acabei de dizer, que Jesus, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Então ele fala a respeito do juízo final, queridos amigos, onde ele irá julgar as nações. Poder e autoridade lhe foram entregues por Deus lá em Mateus 28, 18, quando ele ressuscitou e subiu o assunto aos céus. Por isso ele já reina. E ele disse, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder foi dado a Cristo, pois ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores.
Versículo 23, ele diz o seguinte, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Então a pergunta é, com suas atitudes, com as suas obras aqui nesta terra, você tem honrado o Filho para que você possa honrar o Pai? Porque se você não honra o Filho, se você não honra Jesus Cristo, você não honra o Pai também. Esse poder e autoridade foi dado a Cristo para que todos honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai, porque Cristo Jesus não é um mero profeta, queridos amigos, ele não é um mero enviado, aí, um mensageiro, ele é o próprio Deus manifestado. Então Jesus ele não é um mero profeta, um mero mensageiro, um mero enviado, mas ele é Deus em forma humana, de modo que quando o Senhor Jesus Cristo é honrado, a pessoa está honrando a Deus, porque Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade. E chegará um momento, foi profetizado pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, de 9 ao 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando se glorifica Jesus Cristo, está se glorificando ao próprio Pai. Verso 24, ele diz o seguinte, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E este é o versículo-chave de nosso texto aqui, meus irmãos. Aquele que crê em Jesus Cristo não entra em condenação, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E que o nosso entendimento de Jesus, de que Ele é Deus, tem um significado. Então, o que significa crer que Jesus Cristo é o próprio Deus? O que significa crer em Jesus Cristo? Como vimos, ela produz vida em dois aspectos, vida espiritual e vida física. Mas há mais um significado aqui, nesta passagem, nesta declaração. Não é simplesmente se meter em uma religião, se meter em uma denominação, frequentar os cultos de domingo e as atividades que há na igreja. Não, se de fato cremos que Jesus Cristo é o nosso Deus, isso produz uma certeza inabalável de salvação. E aqui você pode dizer ainda que neste mundo, uma vez salvo, salvo para sempre, você pode dizer que tem certeza da salvação porque você está em Cristo. Isso produz uma certeza inabalável que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação que seja válida existe diante de Deus, pois Cristo foi quem morreu por nós e deste modo passamos da morte para a vida. Em Romanos 8, 33 e 34, o apóstolo Paulo ele diz essas palavras aqui, Romanos 8, 33 e 34. Veja o que ele diz aqui, Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, se há eleitos, há pessoas salvas. E se há pessoas salvas, há pessoas redimidas. Então, Paulo está perguntando: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Desta forma, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo intercede por nós diante do Pai. O diabo pode nos condenar, pode nos julgar, pode nos acusar, porque ele é o acusador dia e noite, 24 horas por dia. Mas há um intercessor, há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. E essa intercessão é fundamentada no seu sangue derramado na cruz do Calvário, é o que tem eficácia em nossas vidas, e por isso não há nenhuma condenação, não há nenhuma condenação que seja válida diante de Deus, pois foi Cristo Jesus quem morreu por nós. Então, o que significa crer em Cristo?
Significa que estamos justificados, queridos amigos, e aqui há mais significado. O que significa justificação? É um perdão legal diante da corte divina, da corte suprema do universo, de modo que a condenação que estava sobre nós foi retirada de nós e colocada sobre Cristo na cruz do Calvário. Deste modo, aqui a misericórdia de Deus, Deus nos privando e retirando de nós aquilo que nós merecíamos. Então estamos justificados diante do Senhor, por isso não há nenhuma condenação para nós, porque Ele pagou o preço em nosso lugar. E aqui a graça também, porque Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é o perdão de nossos pecados. E depois começa o processo da santificação. A condenação do pecado já foi retirada de nós, agora começa a ser tirado os efeitos do pecado. Versículo 25, veja o que ele diz aqui, ó. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Outra vez ele torna a falar a respeito da ressurreição escatológica que está reservada para o fim dos tempos, para o futuro no último dia, e mais uma vez ele sintetiza que a sua voz, a sua palavra, ela produz vida, e vida com abundância, vida eterna. Pois os mortos ao ouvi-la hão de ressuscitar. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e ao ouvir a voz de Deus, eu ressuscitei. Foi como aconteceu com Lázaro, no capítulo 11. Jesus disse para ele: Lázaro, vem para fora, e ele se levanta e vem para fora. Eu estava morto, sepultado no túmulo do pecado, entre pedregais, no charco de lodo. E Jesus disse para mim: Álvaro, vem para fora. E eu, a única atitude que poderia tomar, porque a graça é irresistível, era me levantar ao ouvir a voz do Filho de Deus e ser vivificado. Então quem ouve a voz de Deus, quem ouve a voz de Cristo, ele ressuscita. E o último versículo que nós lemos, o 26, ele diz assim, ó: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a vida que está no Pai, que está no Filho, que está no Espírito Santo, é oferecida a nós por meio de Jesus Cristo ao Ele morrer na cruz do Calvário. E todos aqueles que escutam a sua voz são dignos de vida eterna. Ele deixa claro, definitivamente definindo que do mesmo modo que Deus é a fonte de toda a vida, Ele também é a própria vida, igualmente, pois Ele, sendo homem, também é Deus. Veja o que diz aqui em João 1,4. Voltemos ao início deste capítulo. E ele diz assim, ó, João 1, versículo 4. Ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz do mundo, Jesus ele é a vida. Deste modo eu já posso concluir com algumas aplicações ao nosso texto. O mecanismo, meus irmãos, que Cristo usa hoje para nos dar vida eterna é a sua palavra. E por isso, meus irmãos, a cada dia é necessário que apareçam verdadeiros expositores da palavra de Deus, homens que leem o texto, que explicam o texto e que aplicam o texto. Porque o modo que Deus está usando, o mecanismo que Deus está usando para aplicar a vida eterna nos teus eleitos é a pregação da palavra. E quando o texto bíblico não é aberto, quando não é lido, quando não é explicado e quando não é aplicado, a vida eterna não está sendo aplicada no povo. Então essas declarações de Cristo estão em concordância com o que Paulo disse em Romanos 10, 17, que diz assim, ó, prestem bem atenção no que diz aqui, ó, Romanos 10 e versículo 17. Romanos 10, 17, e diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Então é necessário que a palavra de Deus seja pregada, porque a fé vem pela pregação e pela palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo não é pregada, a fé não germina, a fé não nasce. O que diz que a fé para a vida é produzida através de se ouvir a palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Outro detalhe que vemos aqui é que o eleito jamais é condenado, pois creu e confessou que Cristo é o seu Salvador. Veja o que diz aqui, no versículo 10 de Romanos. Romanos 10, versículo 10, ele diz assim, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. Ele diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você ouviu, a palavra entrou no seu coração, você creu em Cristo, logo você bota para fora, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, desta forma, meus irmãos, é necessário crermos em Cristo para recebermos a vida eterna. E no capítulo 3 aqui tem algo bastante interessante, a partir do versículo 15 até o 19, ele diz assim, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você crê, você não é condenado. Agora, se você não crê, você já está julgado. E o versículo 35 e 36 diz assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então você, pecador, você que me escuta nesses momentos, você quer ser livrado da ira, você quer ser livrado da morte eterna, da morte também espiritual, você tem que crer no Filho de Deus, porque quem crê no Filho tem a vida, o que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então é necessário que você creia para receber a vida eterna, para receber comunhão com Deus e libertação dos seus pecados. Em segundo lugar, Cristo vivifica e ressuscita da morte os seus eleitos, ou apenas os seus eleitos, ou seja, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Aqueles que ele predestinou, que está em Romanos 8, 28 ao 30. De modo que a vida eterna, meus irmãos, não é um dom que é dado a todas as pessoas do planeta Terra, mas apenas aqueles que foram chamados pelo decreto divino. Você, pecador, você que me escuta nesses momentos, se você está sentindo o chamado divino no seu coração, é porque você é um eleito, é porque você recebeu vida eterna desde antes da fundação do mundo. E se nós lermos aqui, em Tito 2,14, nós vamos encontrar algo mais aqui, Tito capítulo 2 e versículo 14. Vejam bem o que diz aqui, Tito 2 e versículo 14, diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E em Romanos 9, a partir do versículo 11, Paulo vai tratar desta questão também, Romanos capítulo 9 e versículo 11 em diante. Ele diz assim, Romanos 9, 11, ele diz assim, prestem bem atenção, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, lá em Jacó e Esaú, Deus já estava tipificando o que ele faria com a sua igreja, que a salvação não é por obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé.
para que o povo entendesse que Deus escolhe quem Ele quer e Ele não presta satisfação para ninguém. E diz, já fora dito a ela, a Rebeca, a mãe deles, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Os gêmeos não tinham nascido, estavam no ventre de sua mãe e Deus já está dizendo, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então Deus está dizendo, eu vou dar salvação para quem eu quiser. Eu terei misericórdia de quem que eu quiser, e deixarei de ter misericórdia com quem eu quiser também. E eu não tenho que prestar satisfação para ninguém. Assim, pois, não depende de quem quer, de quem corre atrás da salvação, ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo, ele diz assim, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então aqui está o contraste. Deus ele oferece salvação aos seus eleitos e endurece para aqueles que são réprobos. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, meus irmãos, ninguém resiste à vontade de Deus, Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Tem autoridade o vaso perguntar para o oleiro por que você me fez um injusto? Ou por que você me fez um eleito? E ele segue, Ou não tem o oleiro direito, sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus não tem autoridade de fazer um eleito e de fazer um ímpio? É as perguntas que Paulo está fazendo aqui, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, do mesmo barro, meus irmãos, Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Ele criou vasos para aplicar a vida eterna, para aplicar a salvação, e outros para a desonra, para aplicar a sua ira. É o que Paulo está dizendo aqui. E lá em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo ele vai dizer que a fé não é dada a todos. E em terceiro lugar, outro detalhe que Cristo nos mostra em nosso texto é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que está no contexto de Efésios 2, a partir do versículo 1 até o 6, que é um texto que nós já expomos aqui, um texto que nós já trabalhamos e que corriqueiramente estamos citando, e o versículo 8 e 9, que diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E diz que nós fomos criados para boas obras, para que andássemos nelas. Não merecíamos, mas Ele nos buscou entre os pedregais do pecado e mediante o seu sangue nos transportou para a sua maravilhosa luz, é o que diz lá em Colossenses 1:13. E em quarto lugar, meus irmãos, quando Cristo diz que todo julgamento, todo poder lhe foi dado, lhe foi entregue, isso não quer dizer que atualmente o Pai ficou sem poder, o Pai está inerte ali, mas que Deus se revela através do Filho, de modo que a única forma, meus irmãos, de nos aproximarmos de Deus é através de Cristo. E nesse sentido, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção e a nossa oração deve ser através de Cristo. Ser com Cristo e nunca fora dele, pois ele é o centro da nossa adoração, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É o que diz 1 Timóteo 2,5. E por fim, quando de fato, meus irmãos, morrermos para o mundo,
Isso significa que fomos restaurados, vivificados e renascidos. Renascidos em Cristo, revestidos da justiça celestial, porque a fé verdadeira, meus irmãos, ela não vem sem obras. Então, se você verdadeiramente creu em Cristo, recebeu vida eterna, recebeu comunhão com Deus e libertação dos seus pecados, isso vai se converter em metanoia, mudança brusca de mente, mudança radical de mente, onde você entendeu que o pecado é errado, você se propõe a se afastar do pecado e você entende que o pecado te afasta de Deus. Então, por isso, você se propõe a estar longe do pecado. Então, desta forma, algo que corrobora com uma nova vida, vida eterna, isenção, ou seja, libertação dos seus pecados e da condenação que seria eterna. Mas, graças ao sacrifício de Jesus Cristo vivo, eficaz, santo e salvífico, você foi purificado de seus pecados. E ali houve uma ruptura com o pecado e por isso você tem se proposto em seu coração a se afastar dele. A ruptura do poder da morte e do pecado é o que diz aqui, ó, Romanos 6, versículos 6 e 7. Ó. Vejam bem o que Paulo diz aqui, ó. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o seu velho homem foi crucificado com Cristo, ou você continua agindo do mesmo jeito, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, se você morreu para o mundo, se você morreu para a força do pecado, se o grilhão do pecado foi rompido, então você morreu para o mundo, você morreu para o pecado. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que significa crer em Cristo, amados irmãos? Significa liberdade do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E no versículo 36 ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então é isso que significa crer em Cristo, receber vida eterna, ter comunhão com Deus e ter liberdade do pecado, libertação do pecado. Se você não teve um encontro com Cristo, você ainda não está liberto, então é necessário que você ouça o Evangelho para que Cristo te liberte de todo o pecado e da condenação eterna. É necessário que você creia na pregação do Evangelho, da exposição da palavra de Deus, porque só assim você vai entender que você é um pecador, que está morto em seus delitos e pecados e que você necessita ser liberto de seus pecados. Então, crer em Cristo significa uma renovação da mente, uma renovação da vida, uma transformação interior que é verdadeiramente eficaz. Aqueles que estão ainda na condição de pecado precisam conhecer a verdade para que a verdade os liberte. E se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Que Deus nos abençoe eternamente e possa produzir esse verdadeiro significado da conversão, da crença no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e obrigado por sua atenção mais uma vez.